Olá, tudo bem? Sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e na nossa videoaula de hoje será uma revisão do Simple Past, o Past Simple, dos verbos regulares e irregulares, o regulars and irregulars verbs. O Simple Past, em inglês, a gente usa para falar de uma ação que começou e terminou lá no passado, tá? Sempre que uma ação começa e termina no passado, ela terminou, ela acabou lá no passado. E, geralmente, essas frases, essas expressões, são acompanhadas por expressões de tempo, como yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week, em qualquer ano anterior ao nosso, ago. Então, o simple past geralmente é acompanhado por essas expressões. Mas para nós colocarmos um verbo em inglês no passado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o verbo, ver se esse verbo ele é regular ou se esse verbo é irregular. Em português, geralmente a gente vai pelo radical, né? Se o verbo varia no radical, ele é um verbo irregular, mas se ele não varia no radical, ele é um verbo regular. Em inglês, não. Em inglês, os verbos regulares são aqueles que têm o passado terminado em ed. Né? A regra é a gente acrescentar ed ao verbo, como vocês estão vendo aí no exemplo de talk, né? Talked, é o passado, eu acrescento ed. Só que tem umas regrinhas, né? Se o verbo terminar em e, eu só vou acrescentar o d. Se o verbo terminar em y, precedido de consoante, a gente tira o y e acrescenta ied. Se o verbo terminar em cvc, que as três últimas letras do verbo for CVC, consoante, vogal e consoante, a gente repete a consoante final e acrescenta o ed. Já os verbos irregulares são aqueles que não têm o passado terminado em ed. Os verbos irregulares, eles têm sua forma própria, né? A sua forma própria de passado, né? Então, geralmente, a gente utiliza uma lista de verbos irregulares. Geralmente, todos os livros didáticos, a partir do 7º ano, ele tem uma lista de verbos irregulares, tá? Então, os verbos irregulares, o passado dele está na segunda coluna da lista, dessa lista. Então, como é que a gente diferencia um verbo regular de um irregular? É a gente indo na lista. Se o verbo estiver na lista, ele é irregular, o passado está na segunda coluna. Se o verbo que a gente estiver procurando não estiver na lista, isso significa que ele é um verbo regular, o passado dele vai ser feito com o acréscimo do ed, tá? Então, veja, vamos ver os verbos regulares. Geralmente, uma lista de verbos regulares, ela vê essas 4 colunas. O infinitive, ou o base form, que é o infinitivo, o nome do verbo, a forma básica do verbo, que essa primeira coluna é quando a gente quer usar um verbo no presente, tá? E o past simple, que algumas listas vêm como past simple, já outras listas vêm como simple past, que é a segunda coluna, que é justamente esse verbo que a gente vai usar para o passado simples em inglês, né? E o past participle, que é o particípio passado, essa terceira coluna, vocês só irão usar lá para o final do 8º ano ou no 9º ano, geralmente é mais no 9º ano, com determinados tempos verbais, como o present perfect, que a gente vai ver, isso aí vocês vão ver futuramente. E a translation, que é a tradução, o nome do verbo. Então, por exemplo, se eu quero colocar o verbo be no passado, eu tenho que colocar was ou were. O was é usado para o I, o he, o she e o it. E o were é usado para you, we ou they, tá? Se eu quero colocar have no passado, eu coloco had. Se eu quero cut, é o mesmo cut. Se eu quero teach, é o taught.
Se eu quero o write no passado, eu vou colocar o wrote. É porque dentro dos verbos irregulares, nós temos 3 tipos de verbo: uniformes, biformes e triformes. Então, por exemplo, o verbo be é um verbo triforme. Repare que ele tem um para o infinitivo, um para o passado e um para o particípio. O verbo have é um verbo biforme, porque ele tem uma forma para o infinitivo e uma para passado e particípio. Repare que é had. E o cut é um verbo irregular uniforme. Ele é um só para os 3, o infinitivo, o passado e o particípio. Tá? Então, sempre que formos usar um verbo irregular no passado, a gente pega esse passado na segunda coluna da lista, que é essa parte aí que está de vermelho, ok? Bem, e se a gente está construindo uma frase no passado na forma afirmativa, então, primeiro, o que é que a gente vai colocar? O sujeito. Depois do sujeito, o verbo principal no passado, que se for regular, a gente vai acrescentar de ou ied. E se for irregular, a gente vai pegar ele já prontinho na segunda coluna da lista. Então, veja o exemplo aí. He missed the bus last night. O verbo é miss. Como o verbo não está na lista, eu acrescentei o ed. Ele perdeu o ônibus a noite passada. They left Paris yesterday. O verbo era leave, mas esse verbo leave está na lista dos verbos irregulares. Então, eu vou pegar ele prontinho na segunda coluna, que é esse left que tem aí. Eles deixaram Paris ontem, ok? Bem, vamos ver aqui uns exemplos para a gente fixar melhor. Então, na primeira questão, a primeira frase, para a gente completar com o verbo no passado. Vem assim, yesterday, my friend Sally and I, o verbo que eu quero utilizar é o verbo go to the supermarket to buy food. Então, go, eu quero utilizar esse verbo do passado. Então, eu vou lá na lista. Ele está na lista dos verbos regulares. Então, o passado dele vai ficar went. Tá? Aí, o 2, o verbo que eu quero usar aí é find everything depois eu quero usar want no segundo espaço, except my favorite cookies, né? Então, find está na lista dos verbos regulares, então o passado dele é found. Já o want não está na lista de verbos irregulares, então significa que ele é um verbo regular, então o passado eu acrescento o ed. Pronto, wanted. Terceiro, John usually go to school by bus, but yesterday eu quero colocar o verbo walk, because aí vem o verbo be a beautiful day. Então, walk, eu vou na lista de verbos regulares, ele não está lá, então significa que ele é verbo regular, o passado eu vou acrescentar o ed, walked, because be está na lista dos verbos irregulares, que o passado é was ou were, mas como o sujeito aí é it, então eu vou usar was. Quarto, when Mary and Jackie arrive, então, o primeiro verbo é the party, they look, é o segundo verbo que eu vou usar, for Mike, but couldn't find him. Então, o verbo arrive, ele não está na lista dos verbos irregulares, então significa que ele é verbo regular. Eu quero colocar no passado, só vou acrescentar o they, porque o verbo terminou em e. E o look também não está na lista dos verbos irregulares, é um verbo regular, então eu vou colocar they, looked. Quinto, o verbo que eu quero usar aí é see Star Wars last week. O outro verbo é like, eu quero utilizar o verbo like, aí, no passado, ate a lot, but my friend didn't. Então, se está na lista dos verbos irregulares, então o passado dele está na segunda coluna, vai ficar só. E like, ele não está na lista dos verbos irregulares, então significa que ele é regular, eu vou colocar no passado, só vou acrescentar o de, porque o e já tem. Sexto, my TV, aí eu quero colocar o verbo be, broken last week. So, eu quero colocar o verbo read all my magazines in my free time. Então, o verbo be, ele está na lista dos verbos irregulares. Então, eu vou pegar o passado dele na segunda coluna, que é o was ou were. Mas como o sujeito aí é my TV está no singular. Então, se está no singular, eu uso was. Tá? Eu uso was. E read,
também está na lista dos verbos irregulares, vai ficar read. Mas por que vai ficar o read? Porque ele é um verbo uniforme, ele tem infinitivo, passado e particípio igual. Pronto, é dessa forma. Então, sempre que vocês forem colocar uma frase em inglês no passado, né, o verbo vocês precisam olhar se ele é regular ou irregular. E como é que a gente vê isso? Olhando na lista, que o correto é a gente aprender os verbos da lista, né? Então, se o verbo está na lista, ele é irregular, o passado está na segunda coluna, a gente coloca lá prontinho. Mas se o verbo não está nessa lista de verbos irregulares, significa que ele é regular, então eu vou acrescentar o ED, o D ou o IED, a depender da terminação do verbo, ok? Bem, gente, finalizamos nossa revisão por aqui. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com nossos professores, que nós teremos o imenso prazer em sanar as dúvidas de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus permitir.